Muito bem, meus amigos, nós vamos então continuar o nosso estudo de hoje. Arroz com feijão, bom dia. Então a gente vai dar continuidade no nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos no primeiro item, o Nada e a Vida Futura, que tem as questões 958 e 959, só que nós estamos fazendo aqui um parêntese para estudarmos com mais profundidade esse mesmo tema no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, O Porvir e o Nada. Nós estamos no item 3, para continuar aqui o nosso raciocínio. Nós vimos nos dois primeiros itens desse livro, a abordagem de Kardec falando sobre a filosofia, né? Porque não deixa de ser uma filosofia de vida, você viver em função do pensamento materialista, esperando que a nossa existência simplesmente termine a partir do momento em que as nossas funções orgânicas cessem, né? Ou seja, o nosso corpo físico termine, seja destruído. E aí então essa crença no nada, os homens, como diz Kardec, concentram todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. E aí então, ou seja, tudo que a gente faz na nossa vida é o agora, não me importa com consequências morais futuras, se por acaso agindo ou não com honestidade, agindo ou não com caridade, com amor, com fraternidade, se isso vai fazer alguma diferença no futuro. Já que no futuro não existe, então não tenho preocupação para mobilizar nenhum tipo de esforço nesse sentido. Kardec continua o raciocínio nessa questão, mas antes eu queria colocar para vocês aqui uma música, eu comentei sobre ela, aquela música do Paulinho Mosca que chama O Último Dia, que é bem interessante porque mostra o raciocínio de uma ideia que amanhã já não existirá mais. O que você faria se hoje fosse o seu último dia? E essa música ele traz, né, algumas situações em que cada um se comportaria de uma forma diferente. Então seria legal a gente ouvir essa letra, só para a gente poder pensar como seria se isso realmente acontecesse, ainda mais às beiras, né, dessa previsão catastrófica que atribuem ao calendário maia, de que no mês que vem, tá vendo? Não é o dia seguinte, mas é no mês seguinte, existe a previsão do mundo terminar, né? Então, supondo que ele termine, o que você faria se só restasse esse dia? Vamos então aqui ouvir a música, que ela é bem legal, vale a pena aqui para ilustrar um pouquinho o nosso trabalho. Vamos lá. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que
você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria pro shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Pelado na chuva, corria no meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria, hein? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Tá aqui, gente, essa música eu acho ela muito legal, né? E quando a gente falou sobre esse tema, cheguei a comentar sobre essa música na semana passada, no encontro passado, e inevitavelmente a gente ouviria, né? Porque é muito legal. Mas eu acho que se houvesse realmente essa situação, o nosso mundo ia ficar tão caótico, tanta gente precisando de ajuda, que a gente não imagina, né? Então, assim, eu pensaria que eu iria para a rua para tentar acalmar um pouco as pessoas, porque já que o fim é inevitável, mas que as pessoas pelo menos tenham tranquilidade nesse momento, né, a tranquilidade possível. Eu não conseguiria ficar parado numa situação dessa, né? Mas cada um ali, a gente vê pela própria história da música, cada situação tem uma situação diferente, né, que tem um efeito diferente na vida das pessoas, né? Mas eu acho muito legal, valeu a pena a gente ouvir um pouquinho sobre isso. Então Kardec coloca exatamente essa situação aqui no item 3, para a gente já começar. Bom dia, Erika. Deixa eu ver aqui. Pois é, pensei nisso, Arqueira. Eu ia falar, mas aí ia plagiar a passagem do Chico, né, que as pessoas morressem com educação, pelo menos, né? Então, nesse item 3, nós temos aqui, né, Kardec coloca então, suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum traço. Que será esse povo condenado, aguardando? O que será desse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida de seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá nele,
nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que não se dá coletivamente, a doutrina do niilismo, que é aquela do nada, né, depois da vida material, realiza todos os dias isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, é em primeiro lugar porque a maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualitativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Torna-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. A gente teve um exemplo muito parecido com isso meados do século passado, a partir da Revolução Russa em 1917, quando a religião foi abolida, né? Ela foi abolida e o Estado não tinha nenhum compromisso com qualquer doutrina espiritualista, doutrina religiosa. E ali então o Estado soviético se tornou um Estado ateu, né? Exatamente por causa dessa visão do marxismo, essa visão do comunismo, né, que não tem nenhuma preocupação com essa questão espiritual, principalmente porque era até uma questão de rompimento com aquele predomínio, aquela influência que a igreja, que as instituições religiosas tiveram sobre o Estado durante muito tempo. Então, nós vimos naquele país exatamente essa ideia. Não tinha nenhum escrúpulo se você matar os seus semelhantes, se existe alguma proibição, ou existe alguma legislação superior, divina, que venha a orientar os indivíduos, né? Não matarás, por exemplo, nos 10 mandamentos trazido por Moisés lá no Monte Sinai, se esse não matarás, se isso influenciaria alguma coisa na decisão do Estado da sociedade, né? Exatamente, né, César? Né? A religião era o ópio do povo. Isso significa que ela entorpece o raciocínio das pessoas, e aí então foi tomada essa decisão de não ter interferência da religião. E a gente pode ver, basta a gente olhar a história da União Soviética e ver a catástrofe que foi, né? Não que outros estados, que outras nações que tivessem religião não passassem também por essas turbulências, mas a gente vê especificamente naquele país que foi tomada essa decisão, a gente vê qual era o comportamento da sociedade, execuções em massa sem nenhum tipo de preocupação. O Estado chinês hoje, por exemplo, que tem aquele segmento que é comunista, que também trabalha em cima dessa ideia materialista, as execuções são ali acontecem por situações banais, o que vale é a produtividade, o que vale é o consumo, não existem valores e tudo mais, né? Então, temos ali pequenos exemplos que mostram exatamente esse tipo de situação. A gente pode imaginar se o mundo todo pensasse dessa forma, né? Bonifacio, né, Arqueiro colocou e ainda restaram muitas sequelas, né, desde o autoalcoolismo até o eu absoluto, né, com relação aos suicídios, com relação às execuções, né. Então são vários comportamentos que mostram o resultado desse pensamento nihilista, né, porque na verdade é muito mais individual do que uma imposição dos governos, né? Não é porque o governo disse que as pessoas devem ser incrédulas que elas se tornaram incrédulas. Na verdade, elas se tornaram por uma falta de perspectiva, se tornaram por uma desilusão de suas próprias crenças, né? E acabaram entrando por esse caminho. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, é em primeiro lugar porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, né? Nós vemos aqui. Mais dúvida que convicção. Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis o que tende à propagação da doutrina nihilista. Fossem, porém, quais fossem as consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião,
o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. E mais uma vez a gente lembra sempre, né, contextualizando a informação que a gente recebe nessas obras da doutrina espírita, lembrando que Kardec, quando ele fala sobre a propagação da incredulidade, a propagação da dúvida e da indiferença, refere-se especificamente no século XIX, meados do século XIX, quando aquele pensamento positivista, aquele pensamento materialista, a visão da sociedade desassociada da igreja, que durante muito tempo oprimia a população, né, com o medo, com o terrorismo e tudo mais, naquela época então o pensamento materialista era muito mais intenso que nos tempos atuais. Hoje nós temos as religiões presentes aí em praticamente todos os segmentos da sociedade, mas as pessoas não seguem a filosofia de vida que é apresentada por essas religiões, né? Ou seja, você vai aos seus compromissos religiosos, participa dos rituais, participa das cerimônias, mas não vivencia isso na prática, né? Ou seja, aquela fraternidade que a gente busca dentro de uma instituição religiosa, ela não é transmitida, ela não é desenvolvida no dia a dia das pessoas, né? Pelo contrário, a gente vê um mundo hoje consumista, sensualista, perturbado, com tantos transtornos econômicos, transtornos políticos, catástrofes naturais. Então a gente se encontra assim meio desorientado, meio abalado, e isso gera nas pessoas um grande medo. E elas querem desesperadamente se apegar a algo que possa lhes oferecer algum tipo de salvação, e se esquecem que, na verdade, a salvação depende delas próprias, né? César colocou, na minha visão, o grande responsável por isso foi a Igreja Católica. Não só na sua opinião, César, mas a opinião da história, né? Basta a gente ver aqui no mundo ocidental, por exemplo, que a Igreja teve uma influência durante muito tempo, uma influência secular, na nossa sociedade, trazendo essa opressão toda, né? Hoje a gente tem uma visão diferente, a igreja já não é mais a mesma daquela época, procura levar sempre uma mensagem positiva, participar dos problemas sociais, para levar uma solução, né, no caso das pessoas que são abandonadas, pessoas que são excluídas, né? Então, outras religiões surgiram também para fazer ali um contrapeso, ou dividir um pouco dessa ideia da religião, né? Então hoje a gente vive um contexto muito diferente, mas certamente a história negativa da Igreja Católica em especial, ou das igrejas cristãs de um modo geral, certamente foram bastante decisivas, né? A Arqueira colocou, né, hoje vemos essa ideia crescente em países que se dizem de primeiro mundo, mas com o baque dos problemas financeiros estão novamente buscando a Deus em si mesmas e na religião, né? Hoje nós temos a Europa, por exemplo, a América do Norte, países, né, que não tinham tanta preocupação assim com as suas crenças, com a sua religião, já que viviam aquela estabilidade, aquele conforto econômico. E aí então era aquela história, né? Olha, qual é a religião daquele país? A religião é tal, mas qual é exatamente o número de praticantes? Era muito pouco. Então, porque eles viviam exatamente o seu dia a dia, o seu cotidiano. Hoje, com essas dificuldades que nós encontramos, né, com essas crises econômicas, crises sociais que estão enfrentando, nós percebemos ali que eles têm que se apegar a alguma coisa, mas por falta de uma aproximação do indivíduo com o Criador, hoje ele se encontra muito mais desesperado, querendo uma tábua de salvação, do que simplesmente dar continuidade no desenvolvimento da sua crença, da sua fé, né? Então, são esses abalos, né, que os próprios espíritos dizem. Muitas vezes são necessários abalos na sociedade para que ela possa refletir. A gente tem uma frase de efeito dentro da doutrina espírita que diz que ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Como nós estamos muito indiferentes com relação a essa questão espiritual, nós temos esses abalos que são naturais, eles não são necessariamente provocados, eles são naturais do tipo de mundo que a gente vive hoje, que nos leva a dificuldades, nos leva a sofrimento, para que a gente possa perceber a nossa fragilidade, a pequenez que nós somos, né? A pequenez da nossa constituição. Então essa arrogância que normalmente a gente diz, né, que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém, que nós somos inteligentes, nós somos os criadores, não somos as criaturas e tal, de repente a gente vê um furacão, um terremoto, vemos ali um tsunami, vemos ali uma crise econômica, uma seca, chuvas em excesso e tudo mais, a gente para e começa a pensar realmente nessas questões. Mas ainda assim a gente percebe que, apesar desses abalos, nós continuamos ainda com essa resistência de não compreendermos essa nossa condição espiritual, infelizmente, né? Continuando aqui o nosso texto, vamos lá.
Mas se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se por outro lado a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta nesse século de positivismo, olha só o contexto, hein? Importantíssimo, não se esqueçam disso. Se vocês vão estudar a Bíblia, se vocês vão estudar as obras da codificação espírita, se vocês vão estudar qualquer livro filosófico que não é atual, que não é contemporâneo, é importantíssimo contextualizar o momento em que aquele autor ou que aqueles autores escreveram aquela mensagem. Porque do contrário a gente vai viver num determinado tempo com a cabeça em tempo diferente. Então, na verdade, a gente vai perceber que vivemos um conflito muito grande, né? Porque a gente lê um livro e diz assim, poxa vida, mas o nosso mundo está tão diferente do que ele está falando. Claro, porque ele escreveu numa época diferente. Então é importante que a gente faça ali as adaptações necessárias naquele ponto de vista, naquele pensamento, para trazer para a nossa realidade, que é completamente diferente dessa, por exemplo, de Kardec, né? Então, aqui, o que lhe falta nesse século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. A gente percebe que houve ali um retrocesso da época de Kardec para cá, naquela época do positivismo, em que a razão era fundamental para que a gente pudesse compreender tudo aquilo que dizia respeito à nossa vida, à nossa existência. Nos tempos atuais nós percebemos que as pessoas tiveram um certo retrocesso, deixaram de raciocinar e voltaram àquela questão da fé cega. Quando a gente pega, por exemplo, os livros religiosos hoje e faz a leitura, as pessoas levam aquilo ao pé da letra sem raciocinarem, que aquilo pode ser uma alegoria, aquilo pode ser uma força de expressão e não necessariamente a forma literal como ela deve ser compreendida, né? Então, dos tempos de lá para cá, tivemos também uma mudança significativa. Tanto é assim que nós percebemos que o próprio Espiritismo, que nasceu por uma questão positiva, ou seja, ele nasceu como resultado de observações, como resultado de análise dos fatos que eram observados, hoje ele é combatido como uma coisa demoníaca pelas religiões tradicionais. E a gente se pergunta, mas por que você está dizendo que ela deve ser combatida? Ah, porque lá está escrito que é proibido, mas lá está escrito que é proibido por quê? Quem escreveu isso? Ah, porque Moisés falou isso. Moisés viveu há 3.200 anos. E você está se apegando num fato que aconteceu há mais de 3 milênios, simplesmente para condenar uma filosofia que você não conhece. E você também não tem vontade de compreender, de entender por que ela existe, e você simplesmente atribuindo isso a um preconceito seu, a um pré-conceito, porque quando a gente conceitua alguma ideia, nós temos argumento para poder ou criticá-la quando necessário, combatê-la quando necessário, ou apoiá-la quando necessário. Agora, quando você tem um pré-conceito, você não se importa no que ela é, você se importa com as ideias que você tem a respeito dela, mesmo que sejam ideias falsas. Então isso, no nosso tempo hoje aconteceu essa mudança. As religiões estão proliferando aí pelo mundo. A gente lembra que na época de Kardec, olha só o detalhe, a população mundial girava em torno de 250 milhões de pessoas. Hoje nós somos 7 bilhões. Olha a diferença que há de 2 séculos praticamente de diferença de um tempo para outro. Por isso, então, é importante a gente lembrar que era um grupo menor, era um grupo que vinha ali passando por situações dramáticas na Europa naquela época, pensamentos conflituosos muito agressivos, e hoje, passado esse tempo todo, nós estamos aqui. Aliás, 250 milhões não, né? 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas naquela época, né? Aí depois mudou esse tempo todo, e aqui temos esse mundo cheio de gente, cheio de pensamentos diferentes, as religiões muito presentes na vida das pessoas, mas ainda de uma forma não prática, não racional, mas vivenciando essa fé cega. Item 4, vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura.
Todos somos livres na escolha de nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber ou no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Então, se naquela época o pensamento positivista levava as pessoas a uma ideia do nada no mundo espiritual, quebrando qualquer influência da igreja, das instituições religiosas, desculpem, nos tempos atuais nós temos uma influência muito grande das instituições religiosas sem ali o efeito da razão. Então nós tivemos ali uma inversão. Hoje o espiritismo, na verdade, a nossa preocupação não é fazer com que as pessoas acreditem que há alguma coisa depois da morte. Naquela época de Kardec, sim, era dizer para as pessoas, olha, quando o seu corpo físico morre, você continua vivo. Hoje as religiões, aqui no Brasil principalmente, lembrando que a gente falava da França naquela época e no Brasil atual. Hoje no Brasil a gente não precisa convencer as pessoas de que a vida continua. A gente precisa mostrar para as pessoas que a vida continua de um jeito diferente do que elas pensam. Então nós estamos ali fazendo parte de um grupo diferente, de um contexto diferente. Essa ideia do tudo e o nada que Kardec está colocando aqui, né, do porvir e o nada, né, o tudo e o nada, no mundo espiritual, é algo que a gente estuda muito mais por acréscimo de informação, muito mais por uma questão teórica do que prática, porque a gente não vivencia essa situação. A nossa questão é convencer as pessoas de que sim, o espírito continua vivo, sim, o espírito pode se comunicar, ele tem a sua dinâmica existencial no mundo espiritual é muito diferente dessa que os dogmas religiosos tradicionais costumam pregar. Então a nossa missão hoje é outra, é diferente. Nós somos combatidos não pelo fato da gente não conseguir provar a existência do espírito, mas porque a gente fala que o espírito vive de modo diferente. Situações completamente diferentes daquela época de Kardec. Item 5. Há uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção no todo universal. Aqui a gente entra agora no panteísmo, que é também uma doutrina que tem muito poucos adeptos aqui na nossa atualidade. Albert Einstein, por exemplo, ele era panteísta, né? O que é o panteísmo? É aquela ideia de que quando o seu corpo físico morre, a sua consciência ela se mistura com o todo universal e você perde a sua individualidade. Então, na verdade, você só existe como indivíduo quando você se encontra aqui encarnado. No mundo espiritual você volta para esse todo universal e ali então você perde a sua individualidade com relação aos seus pensamentos, com relação aos seus valores, com relação aos seus sentimentos. Você simplesmente desaparece, se mistura no nada. E você deixa de ser quem você é. Kardec complementa, segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa, quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Então não existe consciência, não existe culpa, não existe medo, não existe saudade, não existe dor. Você simplesmente se dissipa no meio desse todo universal e você não sofre as consequências daquilo que você viveu. Então, certamente, você acreditar que há alguma coisa além da morte do corpo físico, sim, é muito positivo, mas ainda assim o pensamento limitado na dissipação da individualidade é algo que continua ainda trazendo prejuízo. Se o homem, imerso em um nada ou no reservatório comum, é para ele a mesma coisa, aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se não existisse. As relações sociais, nem por isso, deixam de romper-se e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu. Sem este, que lhe importa ou não subsistir? O futuro afigura-se-lhe sem nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora,
tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Aqui o que a gente observa é o papel que o Espiritismo tem hoje na atualidade, é exatamente fazer com que as pessoas percebam que elas não apenas continuam vivas como espíritos que são, como aquilo que elas vivenciaram no uso do seu livre-arbítrio vai trazer para elas consequências futuras, consequências positivas ou consequências negativas. Quando a gente usa essa expressão, vai trazer consequência no futuro, a gente sempre pensa num castigo. E na verdade, quando a gente fala em consequência, a gente literalmente falando de o resultado daquilo que você viveu. Você viveu de um modo saudável, de um modo construtivo, de um modo positivo, certamente as consequências para você vai ser a continuidade desse estilo de vida com todos os benefícios resultantes das suas ações. Se você viveu de modo egoísta, individualista, partidarista, pensando apenas em si mesmo, nos seus próprios interesses, certamente no futuro haverá consequências daquilo que você fez de negativo contra as pessoas ou daquilo que se deixou de fazer em benefício das pessoas. Então, na verdade, a doutrina espírita traz para nós assim, que a continuidade da nossa existência é exatamente ali a colheita. E depois nós temos ali a continuidade disso em existências futuras como resultado, ou seja, como condição evolutiva para consertar aquilo que se deixou de fazer ou para aprimorar aquilo que foi bem feito. Então a doutrina espírita ela é uma sequência de ideias, é um pacote de informações que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Você continua vivo, você continua consciente, você vai assumir as responsabilidades pelo que você fez e você terá outras oportunidades para dar continuidade naquele seu projeto existencial. Então esses são os fundamentos da doutrina espírita, incluindo também, nesse caso, a comunicação com os espíritos, nos permitindo essa transcomunicação entre as dimensões, e tendo a consciência de que existe uma força superior que nós denominamos Deus, embora não tenhamos ainda a compreensão real do que significa Deus. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, respondem a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, nós decoramos essa frase para trazer como resposta a essa pergunta, né, para ter como definição essa pergunta, mas que na verdade nós estamos muito distante da compreensão do que realmente significa. Nós ainda pensamos em Deus como um pai, pensamos em Deus como aquele velho barbudo de roupa branca sentado num trono, nós pensamos naquele rosto que aparece no céu com formato de nuvem, aquela voz que aparece com aquele foco de sol em cima de uma pessoa falando com aquele som estéreo. A gente ainda define Deus fazendo uma comparação muito próxima daquilo que é a nossa realidade material. Mas de qualquer forma nós temos a certeza de que existe essa força superior regendo todo o funcionamento do universo, que mesmo assim para nós também é difícil de compreender. O que vem a ser o universo para nós? São as fotos das galáxias que a gente vê na televisão? Até onde o nosso pensamento consegue realmente alcançar para poder entender a dimensão desse espaço que existe à nossa volta? É tudo muito limitado para nós. Muitas pessoas dizem que têm compreensão do universo porque olharam no telescópio e viram uma estrela distante, foram na internet e procuraram ali uma foto do telescópio Hubble e viram assim aquele berço de galáxias e a gente pensa que ali é o fim de tudo. A gente tem uma compreensão tão limitada ainda, pois somos crianças e crianças birrentas ainda, André, porque a gente quer brigar, né, com essa nossa arrogância, com essa nossa prepotência, que nós temos conhecimento, e na verdade não temos. Né? Vamos em frente. Pode-se, além disso, fazer esta objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Por que o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? Por que a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade e da barbaria? Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Isso ele quer dizer o seguinte, né, que quando a gente fala nesse todo universal, nesse grande oceano, é como se você pegasse assim, você foi à praia, aí ali você pegou copos e foi enchendo os copos com a água desse oceano. Teoricamente essas águas são iguais.
Cada copo de água tem uma amostra, todas essas amostras são semelhantes, são iguais, são idênticas. Isso porque, quer dizer, idênticas não por causa dos resíduos que tem ali, mas a sua composição química é semelhante a todas, porque elas estão ali naquele mesmo ambiente. Agora, quando a gente fala da alma, que é tirada desse todo universal, que trazem esses atributos morais, esses atributos intelectuais, que são tão diferentes, como é que a gente pode imaginar que duas crianças, por exemplo, uma criança traz agressividade, a outra traz a doçura, a outra traz a limitação intelectual, a outra traz a genialidade? Como é que a gente pode ver a opinião das pessoas que nós somos tão diferentes com relação a crenças, com relação a princípios, com relação aos nossos próprios dogmas? Como é que nós somos tão diferentes? Kardec argumenta sobre isso. Dir-se-á que é a educação que modifica? Nesse caso, de onde vêm qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e os maus instintos independentes de toda a educação, e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá a esta educação a educação para fazê-la progredir? Outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no todo universal, de onde saiu, e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse todo se encontraria, pela continuação, profundamente modificado e melhorado. Assim, como se explica saírem incessantemente desse todo, almas ignorantes e perversas? Então, essa visão que se tem do panteísmo, que fala sobre os indivíduos que saem desse todo e são completamente diferentes, trazendo atribuições inatas, ou seja, nascem com essas qualidades, ou nascem com esses atributos. Como é que a gente pode explicar isso tudo? A mesma coisa acontece nessa comparação com as religiões tradicionais de hoje. A gente lembra que existem algumas definições a respeito da origem da alma, né? Então existe o pré-existencialismo, por exemplo, que diz que as almas foram criadas e depois vieram para o corpo físico. Existe ali aquele templo das almas, né, dentro daquele misticismo católico principalmente, o templo das almas, onde as almas são criadas e a partir dessa criação elas são encarnadas em corpos e aí então vivem uma única existência e depois voltam para o mundo espiritual, sendo direcionadas para o céu, para o inferno ou para o purgatório. O purgatório é uma dimensão do catolicismo. Os evangélicos apenas o céu e o inferno. Você fica adormecido, aguardando o juízo final, e ali então você é julgado pelas suas ações e é direcionado por um sofrimento eterno ou por uma felicidade eterna. Então, esse pré-existencialismo é a primeira visão que se tem sobre a criação da alma. A segunda que se tem é a da alma que é criada durante a gestação. Então, no momento em que a mulher engravida, que o casal engravida, a alma começa a ser gerada. E ali então ela traz os seus próprios atributos. Essa é a segunda visão. E a terceira visão é que a alma, quando nasce, ela vem como uma repartição da alma do pai e da mãe. E aí então juntando, como se fosse o código genético, juntando ali partes do pai, partes da mãe, ele vai se desenvolvendo biologicamente. A alma também é vista dessa forma. São três conceitos que poucas pessoas se lembram quando fazem essa análise, mas ela é real, essa divisão. Essas três informações, elas são reais. Então, quando você fala para alguém que participa de uma religião tradicional, você diz assim, escuta, se você perguntar para um espírita, né, escuta, quando é que o espírito foi criado? A gente vai dizer, essa informação a gente não tem, porque nós somos milenares, porque a gente já viveu milhares de encarnações, e a gente não se lembra da criação, mas a gente sabe que esse pensamento, né, que o nosso desenvolvimento veio dos reinos inferiores e coisa e tal. Então a gente coloca essa argumentação, ou seja, tudo que eu falei para vocês agora resume-se num simples e básico não sei. Quando que o espírito foi criado? Não sei. A gente acha que, aí começam as argumentações, né? A evolução dos reinos inferiores e coisa e tal, chegamos aqui.
Então o bom e velho filósofo, André, sempre gosta de enrolar um pouquinho mais antes de falar que não sabe. Seria mais fácil ele começar a falar que não sabe e depois ele começar a argumentar, né? Mas tudo bem. Quando você pergunta para as religiões tradicionais quando que o espírito foi criado, eles trazem esses conceitos. Ou o pré-existencialismo, ou a criação durante a gestação, ou a divisão das almas. E depois? Aí depois ele vai para todo sempre ali. Então significa que hoje, nesse instante, às 10 horas da manhã, em qualquer lugar do planeta, em várias partes do planeta, tem várias crianças nascendo. Essas crianças estão sendo criadas agora. Nesses últimos 9 meses, porque antes elas não existiam. Então a alma delas foram criadas agora. Enquanto que, quando nós voltamos lá para a época dos Sumérios, há mais ou menos 8.000, 10.000 anos no passado, aquelas almas foram criadas naquele período. E aquelas almas estão adormecidas até agora, esperando o julgamento final. Então basta a gente começar a argumentar um pouquinho mais, para a gente começar assim a dar aquele nó na nossa cabeça, se nós não tivermos a cabeça aberta para entender outras possibilidades, para compreender outras situações que possam nos levar a essa conclusão. Do contrário, a gente vai ficar limitado nos nossos dogmas, sem pensar, e o dogma é aquela questão, o dogma é uma verdade inquestionável. Se você participa de uma instituição e ela te apresenta um dogma, você tem que aceitar. Você não pode questionar. A doutrina espírita não tem dogmas. Qualquer situação que é apresentada para nós, nós temos a possibilidade de argumentar, de refletir, de aceitar ou não aceitar. Mas como Kardec coloca no livro que é o Espiritismo, se você tiver alguma crença melhor do que essa para apresentar, apresenta. Mas nós vamos questionar sobre ela. Porque não é simplesmente assim, deixa de acreditar. Mas o dogma da reencarnação, quando fala no livro dos Espíritos, Wagner, é essa ideia de que é aceita por algumas instituições. Mas hoje a reencarnação já não é mais um dogma. A reencarnação, para nós, ela é uma conclusão. Isso aí, fica esperto. Tá? Então, tem essa palavra dogma é usada uma única vez, exatamente no livro dos Espíritos, que fala o que se pensa sobre o dogma da reencarnação. Não que a doutrina espírita tenha esse dogma, mas que a reencarnação era então considerada como um dogma. Um dogma que era aceita pelas religiões, por exemplo, orientais, e um dogma que não era aceito pelas religiões ocidentais. Então você fala para um budista, ele é reencarnacionista. Você fala para um hinduísta, ele é reencarnacionista. Você fala para os judeus tradicionais, eles são reencarnacionistas. Mas você fala para um cristão, por exemplo, do mundo ocidental, ele já não é mais. Então quando Kardec pergunta sobre o dogma da reencarnação, era como era entendida a reencarnação. Depois nós fomos percebendo que a reencarnação não era uma crença. Não é alguém perguntar para você, você acredita em reencarnação? Se você acredita, você pode não acreditar. A questão é, o que você pensa sobre a realidade da reencarnação? Mas me prova que a reencarnação existe. Eu não posso te provar que a reencarnação existe, mas a gente pode analisar os indícios que são apresentados. É uma conclusão racional para nós, Zé. Para nós que somos reencarnacionistas. Mas para aqueles que não são, isso não existe. Tanto que nós temos naquele bom e velho Pinga-Fogo. O Pinga-Fogo, para quem não conhece, bom dia pessoal que chegou. O Pinga-Fogo, para quem não conhece, era um programa de debates, como se fosse o Roda Viva hoje, que a TV Cultura costuma apresentar, onde uma pessoa se senta ao meio de uma roda, nessa roda são vários especialistas naquela área, né, jornalistas, filósofos, escritores, seja lá como for. E aí então essa pessoa é sabatinada com várias perguntas a respeito do tema do qual ela participa, né, de tema de seu domínio intelectual e moral também. Então o Pinga-Fogo naquela época era um programa de muito sucesso que entrevistava artistas, políticos, economistas, atletas, esse e aquele, e aí então Chico Xavier foi chamado naquela época. Né? E eu acho ótimo, Wagner. A gente faz o nosso Pinga-Fogo aqui uma vez por mês, se tivesse todos os dias, certamente a gente teria ali muita coisa para desenvolver. Né? Então, o Pinga-Fogo, Chico Xavier foi convidado 2 vezes, em 2 oportunidades, e para poder puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, foram os 2 programas de maior audiência da história do programa. Exatamente porque naquela época, teve ontem, né, exatamente, Nando, né, o Pinga-Fogo com Nazareno Feitosa, lá na sala falando em Espiritismo. Então, Chico Xavier foi convidado a participar, e teve uma questão interessante.
né, que perguntaram sobre a reencarnação. E na época, lembra que a gente fala de 1970, mais uma vez a grande importância da gente contextualizar aquilo que está sendo falado. Em 1970, um pastor evangélico escreveu e telefonou para lá e fez a pergunta para o Chico Xavier: se Adão e Eva foram os 2 primeiros seres criados no mundo, como é que a gente pode imaginar a reencarnação? De onde vieram suas almas? E aí então Chico, né, com todo cuidado para não provocar nenhum tipo de constrangimento, disse que era necessário estudar um pouco mais sobre esse tema, exatamente porque muitas informações da Bíblia chegam de uma forma alegórica. E ele lembrou na Gênesis capítulo 1, no capítulo 4 do livro Gênesis, né, que falava sobre Caim, que foi para a cidade de Nod, e lá ele se casou, teve filhos. Então, se Adão e Eva eram os primeiros, Caim e Abel foram os seus filhos, como é que Caim podia ter se casado com alguém? Aí ele disse assim, então é importante a gente ter cuidado para analisar tudo isso, porque em muitas situações nós nos perguntamos, por que uma criança nasce, por exemplo, com câncer? Você vai no Hospital do Câncer Infantil aqui em São Paulo, e você começa a analisar aquelas crianças ainda de colo, que têm cânceres gravíssimos. Isso foi um descuido divino? Foi um castigo divino? Se foi um castigo, por que ele está sendo castigado? Por que isso? Por que aquilo? Então a reencarnação, como o Zé colocou lá em cima, é uma conclusão racional para nós. Mas certa vez, diante de uma situação, conversando com amigos evangélicos, uma situação muito complicada, né, pela qual eu passava, e aí então a ideia que eles colocaram para mim foi a ideia de Jó. Aquela passagem de Jó do Antigo Testamento, que Deus simplesmente estava testando a sua fé. Aí você fica perguntando assim, mas por que eu estou passando por isso? Ah, você lembra de Jó, que estava lá caminhando, aí Deus tirou dele a propriedade, tirou a família, só para testar a fé dele. Aí eu olhei para o meu amigo e falei, mas tinha que ser comigo que ele tinha que testar a minha fé, porque ele não testou com o outro? Tanta gente para testar a fé, tinha que ser justo comigo? Aí você começa a fazer aquelas interrogações. Mas são argumentações que eles apresentam baseadas no quê? Nos dogmas. Porque se a Bíblia falasse em reencarnação, aceitaria a reencarnação. Como não fala em reencarnação, não aceita a reencarnação. É essa fé cega que hoje o Espiritismo procura combater, diferentemente da época de Kardec, que procurava combater não apenas a questão da fé cega, mas também a questão da falta da descrença das pessoas. Do materialismo, do niilismo, né, que é aquele pensamento no nada futuro, até mesmo do panteísmo, que falava do todo universal, que você perdia a sua individualidade. Então, na prática, se você começar a colocar, né, olha, eu não sei, viu, Tina, mas se ele não ficou, porque o negócio pegou pro lado dele lá, né? Então, se por acaso nós começarmos a apresentar situações reais da nossa vida, por que algumas famílias são felizes, outras não são felizes? Aí vão dizer assim, não, porque não tem Cristo no coração. Então são aquelas palavras práticas, né, aqueles argumentos práticos, mas que na realidade acabam não chegando a uma conclusão. Wagner colocou, né, mas mesmo assim é uma grande diferença entre saber e crer. Sim, né? José Jorge, né, o professor José Jorge lá no CELD, dizia em público, né, eu não creio em reencarnação. Depois complementava, eu sei. Né? Essa passagem é muito interessante, que veio de um sacerdote judeu, em que perguntaram para ele, né, escuta, vocês judeus acreditam em reencarnação? Aí ele falou, não, nós sabemos que a reencarnação existe. Ou seja, para nós isso é muito claro, porque nós estudamos, nós pegamos todos os elementos, nós estudamos obras espíritas, obras não espíritas, que falam, por exemplo, sobre situações de crianças que se lembram de existências passadas, situações de pessoas que se recordam de situações anteriores, de uma forma espontânea ou de uma forma provocada através de um estado de transe hipnótico. Então a gente começa, por que você está se lembrando disso? De onde vieram essas ideias? Então cada um começa a utilizar um sistema para analisar essa realidade, mas não aceita, quer dizer, não é aquela coisa assim, tá, eu vou aceitar a realidade, eu vou aceitar a reencarnação e vou começar a estudar sobre ela. As pessoas já dizem assim, olha, eu não acredito em reencarnação e nem me interessa estudar. E fecha a questão. Daí então essa limitação que nós mesmos nos impomos, por causa das nossas crenças, por causa dos nossos dogmas, é que faz o mundo ser hoje o que ele é. Conflitos de pessoas, pessoas matando pessoas por causa de crenças, pessoas vivendo, né, nós vivendo essa diferença social,
pessoas na miséria, pessoas na opulência, pessoas no intelecto, pessoas na ignorância. Então nosso mundo é em desequilíbrio exatamente porque cada um pensa em si mesmo. Quando esses pensamentos gerais, esse pensamento geral, né, do indivíduo ser um espírito, do indivíduo ter a necessidade de viver com seus pares, de tentar ajudar aquilo que precisa e tudo mais, esse pensamento vai revolucionar o nosso planeta. Infelizmente ainda vai demorar um pouquinho, né? César colocou muitas pessoas que ainda não, muitas coisas que ainda não estamos preparados para saber, né? Se não fosse dito agora, teríamos muita dificuldade para aceitar, né? Jesus coloca, né, lá na passagem do seu Evangelho, né? Tenho muitas coisas para vos dizer, mas ainda não podeis saber. Quando ele diz isso, é que nós precisamos, antes de receber uma informação, termos base para poder analisá-la. Nós mesmos, com todas as informações que a doutrina espírita nos proporciona, a gente ainda tem dúvidas sobre muita coisa. Alguns acreditam em algumas ideias, outros acreditam em outras ideias, alguns acreditam em outras ideias diferentes. Então, na verdade, a gente tem o quê? A gente tem que viver essa nossa realidade estudando para tentar pelo menos tirar aquilo que não serve. E deixar assim à nossa disposição aquilo que pode ser, que é palpável ou que pode se tornar mais palpável. Wagner colocou aqui, será que se a reencarnação fizesse realmente uma certeza em nosso ser, nosso comportamento seria o mesmo? Wagner, tem uma palestra muito interessante, me esqueci o nome da pessoa que fez essa palestra, que é uma entrevista, na verdade, que ele falava sobre a vida no mundo espiritual. E uma questão que ele colocou que eu achei muito bacana era exatamente sobre essa. Se hoje nós tivéssemos consciência de que a reencarnação é uma realidade, nós teríamos muita preocupação em sermos egoístas, em sermos corruptos, em sermos agressivos, porque eu sei que aquilo que eu faço hoje vai repercutir no futuro. Então, se a ideia da reencarnação, ou se a lei da reencarnação se tornar para nós uma realidade, nós teremos uma revolução moral no nosso planeta. Se eu estou andando na rua, por exemplo, para assaltar uma pessoa, eu não vou assaltar essa pessoa porque eu sei que eu vou me encontrar com ela de novo e sei que vai ser uma circunstância diferente. Se por acaso eu estiver andando na rua, comendo um pedaço de um lanche do McDonald's e passar por uma criança sentada do meu lado e eu passar por cima dela e nem olhar para a cara dela, sabendo que ela está com fome e eu estou comendo meu lanche, eu não vou fazer isso porque eu sei que essa criança que hoje está passando fome pode encontrar comigo no futuro. E que eu posso ser aquele que estaria passando fome. Né? Tudo que nós faríamos seria exatamente isso, pensando nas consequências futuras. Só que como nós não temos ainda essa convicção, nós vivemos essa indiferença, quer dizer, a gente vive o nosso dia a dia, a gente vive agora o nosso hoje, esperando, né, naquela coisa, seja o que Deus quiser. Só que Deus já sabe o que Ele quer. Somos nós que temos que ter a sua compreensão. Né? O irmão X colocou, né? Então está aí, né? O acreditar é diferente de vivê-la. Sim, hoje mesmo, nós que somos espíritas, que muitas vezes nos vangloriamos por todas as informações que nós temos, ter informação é uma coisa, você mudar a sua vida é outra. Aquela passagem do Espírito Verdade, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. E quando se fala o verdadeiro espírita que se esforça, se a gente começar a colocar aqui me perdoe o neologismo, um esforçômetro, qual seria exatamente a graduação que nós alcançaríamos? De 0 a 10, por exemplo, 10 o esforço máximo para poder se corrigir moralmente, 0 sem nenhum esforço. Qual seria a nossa graduação? A intensidade dos nossos esforços para fazer algum tipo de transformação moral em nós mesmos. E eu estaria ali num 1,5, 2, olhe lá. Porque a gente procura viver a nossa vida assim, tá, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa boa, então eu vou mantendo essa bondade, mas eu não me esforço para melhorar. Eu posso não cometer os piores crimes que acontecem hoje, que a gente vê na televisão, que a gente vê na sociedade, mas também eu não me esforço para fazer o grande bem que muitas vezes a gente também vê na sociedade. Tanto que a gente usa aquele argumento, sinto muito, mas eu não sou nenhum santo. Não é e nunca vai ser pelo jeito, né? Chega para alguém assim, para uma mulher e fala assim para ela, por que você não faz isso diferente? Sinto muito, mas eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não. Se é homem, meu filho, eu não sou nenhum Chico Xavier, sinto muito. Não é e não será, pode ter certeza. Então a gente faz o quê? A gente vive a nossa vidinha assim
me perdoe a cópia ali em cima, meu amigo, arroz com feijão, mas a gente sempre vive assim no arroz com feijão, naquele básico, sabe, nem se esforçando demais, nem perdendo mais. Então a gente vai vivendo a nossa vida. Quando nós tivermos a consciência de que nós somos espíritos encarnados, de que nós somos espíritos que vamos reencarnar no futuro, a intensidade dos nossos esforços com certeza vai melhorar e muito. Vai se elevar assim significativamente. Acabaremos com as guerras, acabaremos com a corrupção, acabaremos com a fome, acabaremos com as diferenças sociais, acabaremos com a destruição do planeta. Olhando o Trigueiro aí, quando ele faz a palestra dele sobre o espiritismo e o meio ambiente, ele sempre lembra, né? O que o espiritismo tem a ver com o meio ambiente? Tudo. Você é um espírito que vai reencarnar no mundo que você está destruindo. Não são seus filhos que vão apenas viver aqui. Você também vai voltar para viver aqui. E você vai viver naquele lugar que você desmatou, naquele lugar que você poluiu. Então a nossa visão hoje do mundo, com a reencarnação, mudaria completamente. O Wagner colocou, né, é o que Raul Teixeira diz em uma de suas palestras, né, diferença de sabedor e sábio. O sabedor tem conhecimento, mas não utiliza para viver melhor, e o sábio utiliza para viver melhor. E deu o exemplo do médico que fuma, né? Pois é. Não só médico que fuma, mas do espírita que engana, do espírita que é egoísta. A gente fala tanto em fraternidade, em amor ao próximo, em isso e aquilo. Está cheio de informação aí, né? A Tina colocou, né, temos uma sociedade hipócrita, né, que não dá chances para o ex-presidiário, ao que erra, ao rouba apenas uma galinha, né? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, Tina, quando a gente fala sobre... Deixa eu ver onde a gente parou aqui, se vai dar para a gente continuar hoje. Ah tá, a gente conseguiu concluir aqui. Quando a gente fala em sociedade hipócrita, a gente tem que ter muito cuidado no julgamento dessa questão, porque quando você fala hipócrita, significa que você sabe, mas você faz para enganar. Então nossa sociedade está muito mais ligada à ignorância, à falta de fé, à falta de convicção, do que à hipocrisia propriamente dita. Porque a hipocrisia denota um certo grau de maldade no coração das pessoas. E hoje nós não vemos as pessoas maldosas. A gente vê as pessoas cansadas, estressadas, preocupadas, com medo. Então, com essa soma de todos esses elementos que perturbam a nossa existência, a gente acaba se tornando indiferente um para o outro. Porque a nossa vida já é complicada. Em época de guerra, por exemplo, se a gente assistisse a um documentário sobre guerras, a gente perceberia que no começo todo mundo se torna solidário. Depois de um tempo as pessoas se acostumam com o sofrimento e já não tem mais preocupação. No começo era aquela coisa assim, as bombas caindo e as pessoas correndo pela rua, pegando na mão das crianças para poder tirar do meio do caminho, pegando alguém que está machucado para não levar algum estilhaço, para não se machucar ou coisa parecida. Depois de que passa uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano de guerra, as pessoas estão afastando essas crianças de perto para não atrapalharem a sua sobrevivência. Aí é o instinto de sobrevivência que acaba predominando. Por isso, então, hoje a gente tem uma vida muito cansativa, muito desgastante, muito problemática, com conflitos íntimos, conflitos emocionais, conflitos de relacionamento, problemas econômicos e tudo mais, faz com que a gente se torne essas pessoas endurecidas. Mas isso não denota necessariamente a maldade. A gente tenta sobreviver com o recurso que a gente tem. Isso é certo? Claro que não é. Mas tem um peso muito diferente da gente pensar em hipocrisia. E quando você fala dos ex-presidiários, por exemplo, ladrão é ladrão. E numa sociedade onde todo mundo está desconfiado, tanto é assim que quando você está com o seu carro no trânsito, aí você para num semáforo, vem uma criança escurinha, de pé no chão, sujinha, pedindo alguma coisa, rapidamente você levanta o vidro. É por maldade da criança? Não, é porque normalmente essas crianças, quando se aproximam, elas te assaltam. E aí então você fica tomando com medo. Você fica tomado por esse medo. Então a desconfiança, a falta de crença nas pessoas, as atitudes agressivas que elas têm, geram em nós esse medo. Quando você vem, por exemplo, batem na porta daqui da minha casa, por exemplo. Vem aqui, toca a campainha e tal, vem pedir alguma coisa. Você oferece um pacote de bolacha, um pacote de biscoito, um pedaço de pão, coisa parecida. A nossa preocupação é se essa pessoa vai voltar aqui de novo e fazer da minha casa aqui um ponto de peregrinação. Porque de repente vem ela, depois vem outro, você não sabe quem são essas pessoas. A gente não sabe que tipo de ameaça ela vai gerar. Então a gente dá com o coração, mas fica preocupado se por acaso isso não vai gerar algum tipo de problema, porque pode gerar. E isso é uma desconfiança dessa pessoa? Não, é uma desconfiança do mundo.
Porque as pessoas se comportam dessa forma. Esse é o problema que a gente enfrenta, né? Ontem precisei de uns medicamentos para uma mulher com problemas psiquiátricos, né, e não encontrei ninguém para auxiliar, né, nem os órgãos competentes, né, e teve um exemplo dentro de casa para ser, né, um marginal, né, trabalhou em presídio. Pois é, mas então assim, a gente generaliza tudo exatamente por causa do comportamento da sociedade. Agora, quando a nossa sociedade começar a se transformar, a gente vai aos poucos mudando um pouco esse nosso tipo de postura, essa postura defensiva que a gente tem hoje. Então essa fraternidade nossa é uma fraternidade limitada. A gente tem medo de se a nossa família vai se machucar, se nós teremos algum tipo de problema, se o nosso pequeno patrimônio vai sofrer algum tipo de lesão. Porque é natural, porque isso acontece na vida das pessoas. Se acontece na vida das pessoas e acontece também na nossa própria vida, a gente fica desconfiado de tudo e de todos. Mas isso não pode se tornar para nós algo sólido, algo concreto, algo definitivo. A gente tem que começar a pensar de um modo diferente para contribuir para as pessoas também se transformarem. Se elas não são assim, pessoas endurecidas, elas se tornaram assim. Se elas se tornaram assim, elas podem se tornar pessoas diferentes também. Então é esse amor que Jesus nos fala, que os Espíritos tanto insistem, que nós temos que aprender a distribuir para as pessoas. O amor num olhar, o amor num gesto, numa palavra, numa postura. Claro, seguindo a passagem de Jesus, nós temos que ser mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Porque do contrário, nós vamos nos machucar num mundo onde o egoísmo ainda predomina. Então, sim, existe essa situação, mas nós podemos mudar aos poucos. Primeiro, como diz a própria Madre Teresa de Calcutá, numa passagem muito bonita dela, quero até pegar aqui direitinho essa frase. Ela diz assim, que é um trecho de um texto que ela escreveu, ela diz assim: em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares, depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores da sua rua. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz, com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Esta é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Então o que ela fez aqui? Foi exatamente isso. O fato de a gente estar numa posição onde a nossa postura, às vezes uma postura rígida, uma postura séria e necessária, a gente não precisa deixar de sorrir. Eu posso ter que, por exemplo, no caso que você trabalhou numa penitenciária, eu tenho que tratar os presidiários com determinado rigor para manter a disciplina. Mas nada me impede de eu ser fraterno quando for necessário. Se realmente eu perceber que aquilo é uma necessidade que ele tem. Aquele meu sorriso vai mudar a vida daquela pessoa, que está sempre acostumada com a agressividade, com a hostilidade e tudo mais. Então, tudo isso que nós analisamos, quer dizer, a sociedade hoje vive ali seus conflitos que ela mesma criou e que ela mesma precisa resolver. Tudo isso para nós faz parte desse processo de amadurecimento. E a convivência com essas situações é para nós também uma lição. É muito fácil a gente falar assim, eu queria viver numa dimensão de felicidade, de espíritos puros, de espíritos perfeitos. Como é que eu posso viver num ambiente como esse? Desculpem. Como é que eu posso viver num ambiente como esse se eu ainda não sei conviver com as dificuldades dos outros? É muito fácil eu querer ser feliz vivendo num monte de lugar de gente boa. A pergunta é, essas pessoas boas vão ficar felizes convivendo comigo? Eu serei para ela também alguém que possa oferecer essa felicidade? Ou eu sou aquela pessoa egoísta que quer ser feliz às custas dos outros? É assim que a sociedade começa a encontrar, se deparar com essa realidade e vendo a necessidade de se transformar. E infelizmente hoje, como a gente já comentou, as próprias religiões estão fazendo o papel contrário. Porque as religiões abrem suas portas dizendo assim, vem aqui para você se salvar. Não é assim, vem aqui para você aprender como salvar o mundo que você vive. Vem aqui buscar a salvação, reze para a sua salvação, pague pela sua salvação. Então, na verdade, estamos criando ali um sectarismo que somente alguns partidários dessa ou daquela religião vão se salvar, o resto não vai.
Ah, eu estou fazendo a minha parte, cada um para si, Deus para todos. Ainda coloca Deus na jogada. Então, todas essas ideias, para poder fechar um pouquinho, para fechar esse pacote que a gente entrou agora, todas essas ideias se desenvolveram em nós por essa nossa falta de crença, por essa nossa falta de certeza sobre essa nossa realidade espiritual. A gente gosta de acreditar nisso, a gente quer acreditar nisso, mas a gente não consegue ainda. A gente não tem essa convicção de que as coisas são essa realidade é uma realidade diferente. Então, faz parte desse nosso processo. Isso é um equívoco da nossa parte? Não, ele faz parte do estágio em que nós nos encontramos, olhando assim de um modo bem geral. Então, que faz parte do nosso aprendizado, a gente vai aprendendo com a dor ou com o amor, como a gente colocou no início do nosso estudo de hoje. Só que uns desejam acelerar esse processo de transformação com mais intensidade, outros estão acomodados na sua vidinha cor-de-rosa, digamos assim, ou pelo menos ele acredita que é assim. Se essa pessoa fosse realmente feliz, ela não estava vivendo num mundo como esse. Mas ela acredita que vivendo da forma como ela vive, já é o suficiente para ela ser feliz. Então, cada um de nós tem que ampliar um pouco mais essa visão e começar a ter essa compreensão mais sólida sobre a nossa realidade espiritual e de que nós só seremos felizes se conseguirmos fazer os outros felizes também. Então, meus amigos, fechando por aqui, né? Depende a gente sabe que o meio influencia, né? O meio influencia o desenvolvimento do caráter do indivíduo, mas ele não é predominante. Se fosse assim, a gente teria numa favela somente traficantes e assaltantes, porque o meio é um meio de pobreza, é um meio de dificuldades, é o meio onde a violência, infelizmente, tem ali um papel significativo. Então sim, e se fosse assim também, se tivesse essa influência direta, nós poderíamos imaginar que todo pai que é religioso, toda mãe que é religiosa, não teria problema. Todo pai que é professor teria um filho inteligente. Então o exemplo sim é importante, mas o indivíduo, sendo ali um ser que se desenvolveu pelas suas próprias experiências, ele traz também o seu atributo. Então, na verdade, aqueles que são os exemplos, as referências, servem para mostrar caminhos e mostrar comportamento, mas é o indivíduo que vai mostrar realmente aquilo que ele é. Isso que é importante, né? Então, deixa eu ver aqui. Pois é, então o caráter é dele, né? Então a influência é do meio, mas o caráter é dele. Isso que é importante, né? Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui no item número 6, vamos entrar no item número 7, falando um pouquinho sobre essa questão do panteísmo, né? Deixa eu ver aqui, panteísmo. Isso, 7, 8. Nós vamos até o item de número 10. No nosso próximo encontro. 10 não. 12, 14. Até o item número 14, né? Esperando concluir esse tema sobre o porvir e o nada, né? Embora a gente tenha parado um pouquinho nesses últimos minutos para falar um pouquinho sobre esses temas. Tá? Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta. Tá? Então a gente vê assim que tem esse aspecto filosófico da doutrina que nos permite esses debates, né, essa troca de ideias e tudo mais, é importantíssimo, porque do contrário a gente simplesmente vai digerir, vai ler uma informação, vai absorvê-la sem nenhum tipo de reflexão, e ela vai fazer muito pouco efeito no nosso desenvolvimento. Então hoje a gente teve a oportunidade de ter um debate bem interessante sobre essas questões de crença, de influência no nosso meio, de necessidades que nós temos e tudo mais, e claro, infelizmente, né? Tá certo, né? Então hoje o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer a partir da conclusão desse nosso estudo é exatamente refletir sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que nós fazemos, né? Porque normalmente a gente aponta para o mundo a culpa das desgraças, ou porque o governo não faz, ou porque as pessoas são assim, porque as pessoas são assadas, mas a gente não se preocupa com aquilo que nós somos. E qual é a minha contribuição nesse meio todo? Eu posso não ter condições de agir dessa ou daquela forma, mas eu tenho outras formas de agir também. E é isso que nós temos que sempre nos focar, porque do contrário a doutrina